Vamos lá. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 39 a seguir, diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir a Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da sua saudação, a criancinha saltou de alegria do meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Nós começamos essa pequena série de estudos a respeito do Natal. Hoje e na quinta-feira que vem, nós vamos estar nos debruçando desse assunto que é tão gostoso, né? Falar a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O poeta americano diz assim: It's the most wonderful time of the year. As canções aí de Natal, em qualquer radiola que você liga aqui nos Estados Unidos, tem alguém cantando alguma coisa a respeito do Natal. Muitas vezes alguma coisa que não tem nada a ver com o Natal, mas é uma música de Natal, né? Que lembra as festas, a comunhão das famílias, o tempo de estar junto, o tempo de ficar abrigado, principalmente nos estados mais ao norte do país, né? Onde o frio é maior, onde a neve é mais alta. As pessoas buscam esse tempo ali para estarem abrigadas. É um tempo de renovação de votos, de renovação de amizades, é um tempo de restauração de relacionamentos, né? E tudo isso é mistério, tudo isso é bom que aconteça, né? A própria Bíblia Sagrada mostra o advento do Senhor Jesus Cristo como um tempo de restauração de muitos relacionamentos, né? de mudanças de muitas coisas. A principal delas é a restauração do nosso relacionamento com Deus, né? Foi através do Senhor Jesus Cristo que o nosso relacionamento foi restaurado com Deus. Mas é importante que a gente se lembre, e é justamente o foco desse estudo, é que nesse amontoado de celebrações, de comemorações, nós precisamos voltar o nosso coração para o real significado das coisas, né? É muito chato, né? Eu não sei se você já foi de bicão em uma festa. Se você nunca foi, não recomendo. Não é uma coisa muito agradável você se encontrar numa festa e descobrir que você não foi convidado para ela. Mas pior do que você ir numa festa como bicão, é você ir para uma festa que você não conhece o motivo, né? Já chegou em algum lugar, principalmente você, se você é uma pessoa já mais adulta, né? Você foi convidado para uma festa, às vezes, de um amiguinho do seu filho. Você chega na festa e você não sabe o nome do amiguinho do filho que está fazendo aniversário. É muito desagradável, né? Aí você cutuca a esposa cutuca o marido e fala: como é que é o nome da criança mesmo que está fazendo aniversário? Quantos anos mesmo? Porque você está ali completamente desavisado. Você foi para levar seu filho, que está ali celebrando o aniversário do amiguinho, mas você está completamente desavisado do motivo da festa. Ou seja, você vai aproveitar que as crianças estão ali para você ter uma conversa com algum outro adulto, principalmente se você tem filhos pequenos, né? E às vezes você mora, por exemplo, num país como esse, que você está isolado e tal, de outras pessoas ou de outros familiares, você aproveita essas festas para ter uma conversa adulta com alguém, né? Que você não tem, faz muito tempo que você não tem uma conversa com gente adulta. Então você vai estar interessado em falar com uma pessoa, em comer um salgadinho, em tomar um refrigerante, em passar um tempo de descontração. E a última coisa que passa pela sua cabeça é quantos anos o menino está fazendo e se é que você sabe o nome da criança que está fazendo aniversário. Sabia que tem muita gente que trata o Natal assim? O Natal é qualquer coisa, menos celebrar o aniversariante. O Natal tem qualquer outro motivo, mesmo olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e saber que nós estamos celebrando o aniversário dele, né? Quando você celebra o aniversário de alguém importante para você, é diferente, né? Você se prepara com um presente, você, às vezes, principalmente quando a gente faz os aniversários dos líderes, né? A gente tem sempre uma palavra de lembrança do que por que aquela pessoa é importante para nós, não é? A gente faz ali memórias, né? Às vezes até de maneira pública.
de por que é importante celebrar o aniversário daquela determinada pessoa, naquele determinado momento, não é? Mas quando o aniversariante é desinteressante para nós, a gente não sabe nem qual a idade que ele está fazendo. Nem o nome da pessoa a gente sabe. E por muitas vezes as pessoas têm tratado a festa do Natal, o aniversário do Senhor Jesus Cristo, dessa maneira. Né? Olha, eu não tenho nenhum tipo de restrição a você tirar um tempo com a sua família, você aproveitar a festa do final de ano para descansar, para fazer qualquer coisa. Essa não é a restrição. A restrição é que tudo isso se torna mais importante do que celebrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí sim. Aí você não tem uma restrição minha que seja particular do pastor William, né? É uma restrição que a Bíblia está ali chamando a atenção para que você não olhe para a pessoa que é o Salvador da sua vida. Para que você não reconheça a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira pausa que a gente faz aí é a importância do Natal na nossa vida. Está aí no seu estudo, ok? O Natal é a data oficial na qual o mundo celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vem o primeiro parênteses aqui. As pessoas falam assim, mas Jesus nasceu no dia 25 de dezembro mesmo? Olha, mas é muito provável que não. É muito provável que não seja. Né? Inclusive ontem a gente conversava, eu e um irmão, um amigo meu conversávamos ontem, que pode ser em setembro que ele tenha nascido. Né? Outros falam uma data de abril. Né? E principalmente as festas aí que se coadunam com as festas judaicas e tal, desse relacionamento profético da vinda do Senhor Jesus Cristo, é muito provavelmente que o Senhor Jesus Cristo tenha nascido aí numa dessas festas, né, no intervalo, no interlúdio de uma dessas festas judaicas. Mas o fato é que o mundo cristão se reuniu e escolheu a data do dia 25 de dezembro, por qualquer motivo que seja, tá? Para celebrar o aniversário de Jesus. Agora, pare para pensar nisso. Tem muita gente que faz aniversário no meio da semana, não é? O aniversário do cara é quarta-feira. Mas fala assim, ó, já que o meu aniversário cai no meio da semana, vamos fazer o seguinte, vamos se reunir no sábado para a gente sair e comer alguma coisa? E aí a gente celebra o aniversário da pessoa no sábado. Mas o aniversário dele foi quarta-feira. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. O problema é que nós estamos nos reunindo para celebrar o aniversário da pessoa que nós amamos, não é? Não faz muita diferença se foi exatamente naquele dia ou se foi quarta-feira passada. O fato é que o mundo cristão se reuniu para celebrar o advento da vinda do Senhor Jesus Cristo no seu nascimento, e é isso que é o importante. Né? Nós celebramos o Natal porque Jesus nasceu. Seja no dia 25 de setembro, seja no dia 21 de setembro, seja no dia 25 de novembro, seja no dia 29 de março, não interessa a especificidade da data. O que interessa é o fato absoluto de que Jesus nasceu. Jesus nasceu para a salvação da nossa alma, para a remissão dos nossos pecados. No Natal nós relembramos a forma como ele nasceu, de uma virgem, num estábulo, ao lado de uma família, adorado, mas perseguido, sofredor, mas vencedor. Nós celebramos essas contrariedades apresentadas no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não é? Inclusive Mateus faz bastante essa ligação, né, entre essa postura de contrariedades do advento da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Mateus faz uma comparação voltada aos judeus bastante particular, comparando o Senhor Jesus Cristo inclusive a Moisés. Porque Moisés também é uma criança que nasce em um momento completamente contrário para a sua família. Apesar de Moisés ser o terceiro filho, ele nasce num momento em que todos os meninos haviam sido marcados para a morte. Né? E o Senhor Jesus Cristo nasce num momento onde nascer também, havia uma profecia sobre a vida dele, que também o marcava para a morte. Né? O que também o colocava num ambiente contrário. A própria forma como Maria fica grávida, sendo virgem, e o anjo aparece a Maria e depois aparece a José para convencê-lo, todo esse enredo de contrariedades, não de contradições, né, porque são termos diferentes, traz para a gente um aspecto que Jesus já nasceu de uma maneira diferente.
já nasceu causando um impacto diferente, dividindo opiniões a seu respeito, né? Jesus foi uma pessoa que nasceu já dividindo opiniões, né? E isso é importante a respeito da vida dele, porque a maneira como Jesus, desde o seu nascimento, a sua pessoa, ela pede uma resposta das pessoas. Ela invoca uma resposta das pessoas, positiva ao seu respeito ou negativa. Mas você não consegue ficar inerte à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você não consegue ficar passivo quanto à pessoa dele. Você precisa se manifestar, de uma maneira ou de outra, né? E é por isso que o Natal é importante, porque nós temos mais uma vez a chance de manifestar a nossa devoção ao Senhor Jesus Cristo. E aí, a própria Escritura fala que o advento do nascimento do Senhor Jesus Cristo tem essa transposição, né, do espiritual, do eterno, para o material ilimitado. É interessante que Isaías, quando fala a respeito do advento do Messias, no capítulo 9 do seu livro, né, ele fala assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías capítulo 9, versículo 6, ele trata bem dessa dupla natureza de Cristo de uma maneira poética na profecia, né? Porque ele fala que o menino nasce, mas o filho é dado. O menino nasce, mas o filho é entregue. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele já demonstra que desde o seu nascimento, a sua figura de linguagem a respeito de quem ele era diferente de tudo que havia acontecido. Inclusive no hino que Paulo transcreve em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele começa no versículo 4, do mesmo modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele começa a transcrever um hino da igreja primitiva. Que mesmo sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e como homem, tomou a forma de servo. E ele vai descrevendo um termo que a teologia conhece como kenosis, que não está limitado apenas a esse texto de Filipenses, mas demonstra a gravidade do advento que se torna a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a provisão de Deus para a nossa salvação, né? Desde Abraão até Davi, 14 gerações, como Mateus registra, né? Depois 14 gerações desde o exílio até a Babilônia, e depois, desde Abraão até Davi, 14 gerações, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Jesus também foi adorado como bebê, pois muitas pessoas reconheceram-no no corpo o Salvador do mundo, né? É interessante isso também, porque Lucas, principalmente, que é o escritor meu favorito a respeito desse advento da vinda do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa lembrar que teve um gap, né? Teve um silêncio profético desde Malaquias. Fazia 400 anos que Deus não se manifestava por palavra profética no sentido de que está registrado, ok? O próprio livro dos Macabeus, que acontece nesse interlúdio, aceito por algumas outras tradições religiosas, não é um livro profético, é um livro histórico, porque a profecia se cessou. Até mesmo o milagre que os livros de Macabeus registram, né? Que é a respeito que dá a ideia e surge, inclusive, a festa do Hanukkah, que não é uma festa descrita pelos preceitos judaicos, mas foi uma festa que aconteceu nesse interlúdio profético que eles tomaram de fazer. O milagre que acontece é um milagre, às vezes, até meio fora do espectro ali da profecia bíblica. Aconteceu, está registrado e tal, né? Nós cremos que Deus ali manifestou alguma coisa na vida daquelas pessoas, mas esse interlúdio que acontece, as pessoas pensam que Deus estava inerte, né, sem fazer nada.
Mas o último evento do Antigo Testamento são os dias que antecedem a vida do Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive, João Batista é um profeta do Antigo Testamento. João Batista não é um profeta do Novo Testamento, ele é um profeta do Antigo Testamento. A sua história está registrada no Novo Testamento, mas a sua atuação pertence ao tempo do Antigo, né? Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. E os dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo, começa a haver uma explosão de profecia. A primeira delas é, um anjo aparece para Zacarias e fala que ele ia ter um filho, e esse filho seria o precursor do Messias. Primeira, né? Depois, a própria manifestação no nome do João Batista já é uma outra manifestação da profecia bíblica, né? Da palavra profética sendo apresentada. O próprio Simeão, que aparece no templo e fala assim, ó, agora, Pai, despede já o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Ele fala aquilo porque Deus havia aparecido a Simeão, dizendo que os olhos dele veriam o Messias. Então, o momento que ele profetiza aquilo é aquele, mas o momento da experiência dele com Deus é passada. A própria profetisa Ana, que a Bíblia registra, que sai pela rua falando assim, olha, o Messias nasceu, também recebe de Deus uma manifestação espiritual profética a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sem dizer, por exemplo, das aparições angelicais, tanto a Maria, quanto a José, quanto aos pastores que estavam no pasto no dia que o Senhor Jesus Cristo nasceu. A própria estrela que aparece do céu também é uma manifestação profética de um sinal celeste, mostrando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, apesar dos homens considerarem Deus em silêncio, Deus estava falando alto nos dias que antecederam ao advento do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por que isso é então importante? Porque ela nos leva a responder a primeira pergunta, né? Como celebrar o Natal no nosso coração? Eu já falei isso para trás aqui. Alguns celebram o Natal viajando, revendo parentes e amigos, né? Isso por conta da folga que acontece no Natal. Outros apenas extravasam seus sentimentos e desejos. Para as crianças é a data desejada e esperada por causa que ela vai ganhar um presente, né? Alguns acham que o Natal não passa de mais um feriado que consumiu um dia de seu trabalho e a semana não ficou completa porque ele não vai trabalhar aquele dia, né? Existem vários sentimentos, né, a respeito desses dias de Natal. Empresários e comerciantes vezes nesse dia uma grande oportunidade de ganhar os lucros, né, de fazer triplicar os seus ganhos. Outros reúnem-se apenas com o sentimento de mais um ano do calendário foi cumprido, já que consideram essa época do ano por finalizada, emendando o feriado até o começo do novo ano e fazendo balanços e inventários da empresa. Muita gente, por exemplo, fica deprimida no Natal. Porque no Natal ele começa a lembrar da mãe, do pai, que já se foi, né? Ou começa a lembrar da casinha dele lá no interior de São Paulo, quando aquilo que era a vida de verdade, né? Começa a pensar nas frustrações, das coisas que ele não conseguiu alcançar. Olha, o último estudo desse ano, da última semana do ano, vai ser um estudo sobre o Ano Novo. Deixa eu fazer aqui já uma propaganda. Não perca. O estudo a respeito do Ano Novo, olha, vai mudar a sua vida. Se você colocar em prática as coisas que nós estamos aprendendo, tanto hoje, quanto que nós vamos olhar agora de maneira mais objetiva, quanto aquilo que a gente vai falar no Ano Novo, eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito bem sucedido em todas as áreas da sua vida no próximo ano que vai vir. Tem muita gente amarrada a emoções de frustração que não conseguem alcançar mesmo a alegria em Deus, porque as suas lentes estão olhando para as coisas erradas. A visão, a percepção das coisas está fosca, né? Tem muita gente achando que os próximos 6 meses da sua vida são aqueles 6 meses cruciais para resolver a história da sua existência. Não, não são. Nem os próximos 6 meses, nem os últimos 6 meses, nem o último ano, nem o próximo ano. O que vai resolver a história da sua vida fosse todos os dias você estiver entregue de verdade de coração ao Senhor Jesus Cristo. Se você fizer planos sem essa perspectiva de uma comunhão profunda com o Senhor Jesus Cristo,
através do Espírito Santo de Deus na igreja, que aí já tem muita gente, não, eu tenho comunhão com o Espírito de Deus lá na minha casa. Não. O Espírito de Deus se manifesta de maneira particular e de maneira coletiva também. E uma coisa não é separada da outra, é uma sinergia. É por isso que o pastor sempre fala para você, olha, o meu ministério é para abençoar a sua vida. Sabe por quê? Porque o seu ministério é para abençoar a minha. Nós estamos aqui para sermos uns edificados pelos outros no Espírito, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o corpo místico de Cristo. Já a gente vai ver isso mais para frente. Então, como é que a gente celebra o Natal no nosso coração, né? João Batista, por exemplo, que foi precursor de Jesus, convidou o povo para se preparar para a vinda do Messias, né? E se eu fosse você, anotava aí, ó. A primeira coisa que a gente pode celebrar Jesus no nosso coração é entendendo que é um tempo de restauração. A vinda do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo é um tempo de restauração, né? A voz que clama no deserto, ela dizia para as pessoas que estavam se aproximando, para elas arrumarem a vida. Para elas arrumarem o jeito que elas viviam. Para elas colocarem a atenção nessa porta maravilhosa chamada graça do Senhor Jesus Cristo, que estava se apresentando, graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que estava se apresentando para que as pessoas agora tivessem uma chance de terem a vida transformada. Era um tempo de restauração. Natal é um tempo de restauração. Natal é um tempo que você pode aproveitar para começar a restaurar a sua vida, ou então, de uma vez por todas, restaurar a sua vida para estar na presença de Deus, sabendo que Jesus é a pessoa que veio aqui para que você tivesse uma condição de ser restaurado. Sabe qual que é mais difícil? Já pensou? Isso no Brasil acontece muito, né? Principalmente antigamente, hoje eu acho que não é mais assim, né? Quando passava o homem que consertava a panela na rua. Lembra? Talvez você não lembre, você talvez seja muito novo, igual eu e a Clara, você não lembre disso, né? Mas você ouviu falar, né? Não, eu já ouvi falar, pelo menos isso. O homem que consertava a panela, alumínio, passava na rua. O que acontecia? A pessoa fica com aquela panela quebrada 2, 3 meses, até o homem da Kombi que conserta a panela passar na rua. No dia que ele passava na rua, o pessoal parava ele na rua e levava as panelas quebradas para serem consertadas. Às vezes a panela, como eu disse para você, passava 2, 3 meses guardada até a oportunidade de ser restaurada, né? Jesus, nesse sentido, entenda, vai ser cômico, mas é exatamente isso. Jesus é a Kombi de consertar a panela que passando na sua vida. Chegou a hora. Chegou o momento. Daquilo ali que você sabe que tem valor, mas está quebrado. Você sabe que ainda serve para fazer muita comida. É uma panela boa. É uma panela de qualidade, mas está quebrada. E precisa ser restaurada. A restauração está chegando na rua. Ela está se aproximando. Já está falando lá na radiola, olha, o homem do alumínio está passando na rua. É um tempo de restauração. É um tempo de convidar as pessoas à restauração. A transformação de dentro para fora. Às vezes é um furo que você já tentou colocar durepox lá, mas não funciona o fogo, ao calor do fogo. Precisa ser derretido aquela parte do alumínio para poder ganhar uma liga nova e não ser mais um furo. De uma vez por todas está restaurado. Jesus é a restauração da vida. João falou assim, olha, preparai os caminhos. Eu estou aqui clamando no deserto, preparai o caminho. Porque, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Ele deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Foi Deus quem quis restaurar a nossa vida. É um tempo também de amar. Né? É também um tempo de amar.
Nós precisamos de nos envolver com ternura no amor de Deus, expresso no nascimento do seu filho. O próprio Jesus, mostrando para Nicodemos o que significava a vinda dele, falou assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus olhou para o mundo, e é interessante isso, porque o tal é uma expressão que denomina como, né? É um advérbio que denomina a maneira de, tal. Né? E o tal é uma expressão adverbial de comparativo quase que superlativo, né? Porque, tipo assim, não tem maior, então é tal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Como se fosse no superlativo, uma expressão superlativa, acima da normalidade, acima da expressão normal da coisa, de tal maneira que deu. Ou seja, a manifestação do amor de Deus não é um sentimento simplesmente de, ai que bonitinho, é uma manifestação de dádiva. É como aquele pai que percebe que o filho fez uma coisa tão extraordinária que precisa manifestar a sua gratidão pelo filho ter se esforçado através de um presente, de um prêmio. Só que aí é o contrário. Mediante ao tamanho do pecado do homem, Deus, para manifestar o seu amor, de tal maneira que tinha, entregou o próprio filho. Então não tem como não olhar o Natal e não perceber o amor de Deus manifestado à humanidade. É tempo de amar. É tempo de não ser indiferente às causas uns dos outros. É tempo de não ser indiferente ao sofrimento uns dos outros. E aqui vai um alerta muito grande. Às vezes, nós não somos indiferentes ao mendigo na rua. Ah, eu preciso trazer pelo menos uma marmita, é Natal. Jesus morreu na cruz do Calvário, eu preciso de alimentar essa pessoa. Valor tremendo, parabéns. Mas é indiferente ao filho em casa. É indiferente à esposa, é indiferente ao marido. Expressa o amor de uma maneira profunda ao estranho. Mas ao de casa não expressa. Aquele próximo não expressa. Porque, além de tempo de amar o Natal também é tempo de perdoar, porque o amor gera perdão. A restauração gera um amor, que nasce debaixo, no nosso caso, de uma gratidão a Deus, e o amor precisa gerar perdão. Jesus conta uma parábola, né? Jesus conta uma parábola que para mim é uma das parábolas mais excelentes que ele conta. Ele fala que tinha dois sujeitos. Né? Na verdade, ele conta o primeiro, né? Que tinha uma dívida extraordinária. E aí o senhor dele chamou, olha, eu preciso que você pague a dívida. Pelo amor de Deus, eu vou ter que vender seus filhos como escravo. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Pelo amor de Deus, Senhor, olha a minha situação, eu não tenho como pagar a dívida, meus filhos, minha esposa de escravo, não faça isso. Aí o Senhor olha para ele e fala assim, tá bom, você está perdoado da sua dívida. Aí ele sai na rua e vê um amigo dele, um conservo dele, que devia nem 10% do que ele devia. E aí ele pega o sujeito pelo pescoço e fala assim, me paga o que você deve. Só que aí os servos daquele senhor vê o que o sujeito está fazendo e vai e conta para o senhor. O senhor chama de novo aquele servo e fala assim, olha, você vai para a cadeia até você pagar o último centavo que você me deve, porque você foi lá na rua e da mesma forma como eu te perdoei, você não perdoou o outro. Acontece tanto isso, irmãos. A dívida que nós tínhamos diante de Deus era impagável. E ela foi perdoada através do Senhor Jesus Cristo. E custou para ele fazer isso. Não foi de graça. Né? A graça é um favor imerecido. Custou o sangue de Jesus o nosso perdão. Mas a gente não é capaz de dar uma lágrima para perdoar um amigo, um irmão. A gente não é capaz de engolir um sapo para manter a nossa vida no altar de Deus de maneira perdoativa, se é que essa palavra existe. A gente não tem coragem de perdoar um irmão, um amigo, por um erro, por um defeito que ele fez contra nós. Né? Aliás, Salomão disse que é mais fácil
invadir uma cidade sitiada do que reconquistar um amigo ofendido. Porque perdoar é difícil. Agora você imagina o esforço que Deus fez entregando o seu filho para nos perdoar. Natal é tempo de perdão, principalmente dentro de casa. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei como é que foi essa transição 2020, 2021, 2022, mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer viver as promessas de Deus daqui para frente, esse Natal de 2022 é tempo de perdão. É tempo de perdão. Não é tempo de você passar por cima e esquecer isso, porque semana que vem vai voltar. É tempo de você tratar e falar assim, olha, isso aqui está perdoado em nome de Jesus. É tempo de você colocar um ponto final na ofensa. Assim como José fez com seus irmãos. Eu não queria falar desse assunto, mas vou falar. Assim como José fez com seus irmãos. Quando ele se mostra para os seus irmãos ficam pasmos. Capítulo 47 ou 48 de Gênesis. Fica pasmo. Meu Deus do céu, é José o nosso irmão. Eles ficam olhando um para o outro. Mas José fala assim, calma, não pasme o vosso coração. Mas faz o seguinte, vai até o meu pai e conta para ele da minha glória. Você percebeu o que José fez? Ele falou assim, olha, vai lá, chama o pai, conta o que vocês fizeram comigo. Fala para o pai aí, fala para o pai que eu estou vivo e que vocês fizeram o que vocês fizeram comigo. Não. Não pasme o vosso coração. Vai para o meu pai e conta para ele da minha glória. Olha, esse assunto que nos trouxe até aqui, daqui para frente não funciona mais. Daqui para frente nós vamos celebrar a glória de Deus na nossa vida. Principalmente para os de casa. Não adianta nada. Eu vou repetir para você, eu preciso de passar para frente, mas essa palavra é especial para alguns, em nome de Jesus. É tempo de parar de olhar para os problemas da humanidade, como se você fosse solucionar todos eles, e começar a olhar para o problema do seu coração e a sua falta de perdão a quem está do seu lado. Quer mudar o mundo? Comece mudando o seu mundo em volta de você, através do perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muita família brigada por causa de política, viu? Tem muita família brigada porque um votou em um, outro votou em outro. Eu entendo a frustração que a gente tem pelos problemas que agregam a nossa sociedade. Estou junto com você, mas é tempo de perdão e restauração na casa e na família. Porque através desse perdão, Deus vai fazer coisas maiores. Olha, vou voltar na história de José e vou para frente. José olhou para os seus irmãos e falou assim, Deus mandou uma fome no mundo para restaurar a nossa família. Que prepotência de José, né? Deus mandou uma fome no mundo para restaurar a nossa família. Ô, José. Mas não foi isso mesmo que Deus fez? Deus não causou um evento mundial para trazer paz a uma casa, porque ele tinha um projeto naquela casa, para milhares de anos à frente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que Deus quer fazer nas próximas gerações da sua família? Não sabe? Coisa grande. Começa através do perdão hoje. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Natal é tempo de restauração. Natal é tempo de amar. Natal, ele é tempo de perdoar. Muita gente acha que o contrário do amor é o ódio, né? O contrário da paixão é o ódio. A paixão é uma manifestação sentimental de possessão de alguma coisa. Eu quero ter aquilo para mim, paixão. O ódio é a manifestação contrária, de rechaço de alguma coisa. Eu não quero aquilo nem perto de mim. O amor é querer e agir pelo bem de outra pessoa. E qual que é o contrário do amor? É indiferença. Tanto faz. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É indiferente. É indiferente quem morre, quem nasce, quem vive.
se a pessoa do seu lado está feliz, está triste, está chateada, se Deus tem um plano na sua vida para transformar a vida de outra pessoa, se não tem, tanto faz. Contanto que o seu esteja no seu bolso e o seu ego esteja garantido, tanto faz. Quanta gente não trata o cônjuge assim, meu amigo? Contanto que ele esteja bem, ou ela esteja bem consigo mesmo ou consigo mesmo, o cônjuge do lado tanto faz, indiferença. Natal não pode ser tratado com indiferença. Natal é a união da casa, da família, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É justamente por isso que a gente entra. Como celebrar o Natal na nossa família? Para muitas famílias, o Natal será um momento de grande reencontro, né? O dia em que todos poderão finalmente se abraçar e festejar. Um momento de emoção, de agradecimento, depois de um ano que quase chega ao fim. Algumas pessoas vão se encontrar no Natal depois de anos ficarem longe uma das outras. Quem chegou documento, por exemplo, esse ano, vai reencontrar a família de anos atrás. Famílias vão fazer surpresas para outras, vão vir do Brasil para se encontrar com a outra no Natal. Jesus mesmo, ele viveu em família. E é importante nós vivermos em família e nós celebrarmos a família. Em momento que tudo isso seja usado para dar testemunho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha só, na leitura que a gente fez no começo, Maria se desloca da sua casa e vai para a casa da sua irmã Isabel. Quando chega na casa da sua irmã Isabel, o reencontro é feliz. Mas a marca da felicidade do encontro é a pessoa do Senhor Jesus. Eu não tenho como olhar as coisas boas da minha vida, as coisas boas da minha família, e não perceber que é porque Jesus está lá. É porque Jesus abriu a porta. Vou contar um testemunho para você de um pai babão, ok? 2020, a nossa querida Nádia nasceu, né? Lembra ali morando ali na região de Pompano Beach, ali na Military Road, né? E na 9th Avenue. E eu lembro que alguns dias depois que eu trouxe a Nádia para casa, devia ser comecinho de agosto, eu entrei no quarto da Nádia. Eu percebi que Deus multiplicou muito a nossa condição para as melhores oportunidades do nascimento de criança, né? Geralmente é do primeiro, a gente faz aquele esforço, o primeiro, o segundo já tem as coisas mais ou menos do primeiro, o terceiro então a gente, né, não precisa muito, mas em casa foi o contrário. A Nádia foi o que mais teve coisa nova, mais preparação foi feita, foi o quarto mais bonitinho que a gente conseguiu fazer. A nossa condição, no momento que a Nádia nasceu, era diferente dos outros. E eu me lembro entrando no quarto, e a Nádia no quarto com a Ana, no meu quarto com a Ana, junto com os dois mais velhos, o Noah e a Sara, e eu me peguei olhando para o quarto, e me fazendo memórias daquilo, da história de como ela foi, e comecei a chorar. E eu comecei a chorar de gratidão diante de Deus, porque eu sabia que aquilo que eu estava vivendo, eu não poderia viver se não fosse o Senhor Jesus Cristo na minha vida. É um momento de alegria, é um momento de reencontro, de celebração, mas a figura do Senhor Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Então o Natal é um tempo de testemunho em família. É um tempo de olhar uns para os outros e falar assim, olha, está aqui porque Jesus restaurou. Está aqui porque Jesus levantou de novo. Está aqui porque Jesus guardou esse ano. Está aqui porque Jesus deu oportunidade mais uma vez de estar na presença dele. A figura do Senhor Jesus Cristo é maior do que todas as figuras das carinhas alegres na família. Não tem como. Não tem como não olhar e não ficar deslumbrado pela pessoa de Jesus naquele dia, naquela história, naquele momento da vida, né? É assim que a família celebra o Natal. Você pode dar um presente, mas você não consegue olhar para um presente sem pensar, falar, se Jesus não tivesse abençoado esse ano, esse presente não estava aqui. Se Jesus não tivesse guardado a minha vida esse ano, esse presente não estava aqui, não tinha condição de dar presente. Tudo gira em torno do testemunho que nós temos por conta da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que é importante nós também olharmos na celebração, né? De entender que é um tempo de unidade e comunhão na adoração da igreja. Como celebrar então o Natal na nossa igreja? É um tempo de unidade. Natal é um tempo de unidade, né? Eu acho que esse ano vai ser o último ano que nós vamos conseguir fazer a nossa festa de Natal em uma casa só.
Em nome de Jesus. A partir do ano que vem vai ser difícil a gente fazer uma celebração do dia 24 para o dia 25 em uma casa só. Porque nós estamos crescendo. Nós estamos ficando grande, ficando maior. Né? Grande não. Nós estamos crescendo. Né? Grande vai ser sempre a obra de Deus. A obra de Deus é grande. Né? O nosso crescimento é conforme a oportunidade que Deus nos dá de desfrutar da grandeza da sua obra. Nós estamos desfrutando. E ano que vem, provavelmente, a gente não vai conseguir se reunir numa casa só. Em nome de Jesus. Mas não é porque a gente, às vezes, não está junto na mesma casa que nós não desfrutamos da unidade na adoração. O nosso coração como igreja no Natal é um só. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, não simplesmente como denominação Assembleia de Deus ou como ministério do Belém, igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa unidade é uma só. É perceber que nós estamos celebrando mais uma vez o Natal do Senhor Jesus Cristo, porque Ele na cruz do Calvário abriu uma oportunidade para que nós fôssemos dele. É o tempo, por exemplo, como eu conversei com os nossos irmãos que nos ajudam com as crianças, né, com as mães e com a nossa irmã que nos ajuda com as crianças, de a gente ter um jogral das crianças aqui. Fazemos apresentações especiais de Natal. O Natal é um momento para a gente marcar no calendário da igreja como o dia mais importante. Né? Às vezes a pessoa celebra o aniversário dela de uma maneira exponencial, né? Apoteótica. Aí chega no Natal, é uma data qualquer. Ela celebra durante o ano as suas conquistas de uma maneira apoteótica. Aí chega no Natal de uma maneira qualquer. Natal é o dia de nós chegarmos e celebrarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o seu aniversário da melhor maneira possível. Antigamente, não faz muito tempo isso, Natal era tempo de roupa nova. Comprar uma roupa nova para o Natal. Por quê? E se estreava a roupa nova na igreja. Né? Por quê? Porque se estreava a roupa nova celebrando Jesus. Eu lembro, comecinho de dezembro, era dia de ir na Pelicano, lá no Brasil. Comprar uma camisa nova e uma calça sarja nova. Um sapato novo. Né? E no Natal ia todo mundo bonito para a igreja. Você sabia que você ia ver as pessoas no Natal e no Ano Novo, né? Mas principalmente no Natal, estreando roupa nova. Roupa de Natal. As pessoas manifestavam a sua alegria, comunidade no corpo, de se apresentar diante de Deus com o melhor que tinha. O melhor que ela podia oferecer. No culto. Né? Culto de Natal era um culto missionário. É um culto missionário. Aliás, parênteses, o nosso Friends Forever esse mês, né, para o nosso líder aí de evangelismo e de missão, vai ser no Natal. É o quarto domingo do mês, é o Natal. Dia 25 de dezembro é o culto de domingo e é culto de Natal. Olha que oportunidade nós temos de trazermos à casa do Senhor no dia do Natal uma pessoa para conhecer Jesus. Você já parou para pensar nisso? É tempo de nós manifestarmos a nossa unidade, o nosso testemunho, a nossa alegria. É tempo de restauração, é tempo de amor, é tempo de perdão e é tempo de trazer o pecador à presença do Senhor Jesus Cristo para celebrarmos diante do nascimento de Jesus um presente, uma alma, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós vamos fazer isso, vai ter jogral, nós vamos cantar uns hinos, vai ser um negócio muito bonito, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque é também um tempo de sinais. O Natal também é um tempo de sinais. O Natal foi um tempo de um sinal para Israel de que Deus ainda estava no controle e ainda cumpria promessas. O Natal, na vida de várias pessoas, e agora um Natal simbólico, não um Natal da data, porque o Natal representa o dia que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas muita gente está vivendo o Natal em março, porque Jesus nasce no coração dele em março, em abril, em junho. O dia que ele recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E esse é um tempo de sinal. Natal é um tempo de sinais de Deus na terra. De Deus demonstrar que Ele quer tocar o homem, que Ele quer mudar a circunstância do homem, que Ele quer dar para o homem vida eterna,
que Ele quer manifestar a sua graça e o seu amor para que os homens conheçam a respeito dEle. Eu queria que você parasse aí em 30 segundos para a gente dar um passando no mundo nesse dezembro. Lembra de alguma notícia que você viu positiva? Nos últimos 10 dias na internet. Você viu alguma notícia positiva em algum veículo de televisão ou de informação? Eu não vi. Eu não vi. O mundo vai de mal a pior. Eu e você temos uma notícia boa. Um sinal de Deus na terra, de que Deus está em nosso favor. A porta da graça está aberta. A porta que Deus quis manifestar na terra, a pessoa de Jesus está aberta, para que as pessoas entrem por ela e conheçam uma vida muito maior do que elas já conheceram até hoje. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, o Senhor, ao mundo perdido é dada por um Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus em Jesus. É o hino da harpa. Essa graça manifestada é um tempo de sinal na terra. É um tempo de sinal que sinaliza alguma coisa que Deus está apontando para muito em breve. Paulo disse assim: agora, a nossa salvação está muito mais próxima do que nos dias que nós conhecemos a fé. A salvação está ali, ó, né? Nós já estamos vivendo o já e o ainda não. Está ali, pertinho. Para que Deus se manifeste e nós tenhamos condição de alcançar de uma vez por todas a salvação da nossa alma. Então, comemorar o Natal entre os homens, mostrando o seu real sentido, gera resultado, né? Gera resultado de salvação, de transformação, para que os homens vejam uma grande luz. Eu falei isso em 2020, para mim foi um marco na minha vida em 2020, principalmente no tempo da pandemia. Você já percebeu que Jesus falou assim, olha, quando você for colocar uma vela em casa, ou um candeeiro, né, que é aquele lugar onde ficava queimando óleo, candeeiro, você não coloca ele debaixo da mesa, você coloca ele no velador. Você coloca ele no lugar mais alto da casa para que ele ilumine toda a casa. E aí Jesus fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Por que Jesus disse isso? Porque quando chega a noite, irmão, que o pessoal acende as velas dentro de casa, naquela época, ou então quando chega a noite que as luzes da cidade se acendem, você não esconde mais a cidade. É fácil esconder uma cidade durante o dia, né? Fácil, entre aspas, né? Se a cidade, por exemplo, é construída de cor de pedra, você esconde. Ela fica camuflada. Mas quando chega a noite, que você começa a acender as luzes, todo mundo vê que ela está lá. Esses dias atrás a gente estava andando ali na região de Long Beach, e você olha para Santa Catalina, que é aquela ilha que fica mais ou menos umas 40 milhas náuticas, mais ou menos? Isso, umas 40 milhas náuticas por aí, né? Deve ser mais ou menos isso aí. É 1 hora de barco, né? Até lá. Você olha para ela, você vê aquele montão de pedra. Mas era que começou a anoitecer, alguém acendeu a luz de uma casa, de um porto. E desse lado aqui, você conseguia ver aquela luz solitária lá do outro lado. Na ilha. Durante todo o dia você olha a ilha é uma montanha só. Mas quando chega a noite, a olho nu, você enxerga que tem uma luz lá. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Olha, a noite está chegando para muita gente. A noite chegou para muita gente. Tem gente que esse Natal ele está desesperado por alguém que lhe mostre a solução. Ele está desesperado para ele saber se ainda há vida na terra. Os homens estão procurando vida em Marte, mas muita gente não sabe se tem vida na terra ainda. Por quê? Porque os homens estão vivendo como bicho. Vida inteligente na terra, não sabe se tem vida inteligente na terra. Fica procurando vida inteligente em Marte, mas não consegue achar vida inteligente na terra. Porque os homens estão vivendo igual bicho.
Você é a resposta da oração de alguém. Você é a resposta da oração de alguém. Muitas pessoas jamais pegaram uma Bíblia para ler. Elas nunca conheceram os evangelhos. Ela não sabe a diferença de capítulo para versículo, né? Ontem a gente conversava entre os pastores a maneira como Deus distribuiu os capítulos e os versículos de maneira que anos depois, quando a coisa começou a ser organizada de maneira para a gente estudar a Bíblia, os versículos que ficaram no lugar é como se tivesse sido planejado desde o começo. A mão de Deus manifestando. A maioria das pessoas nunca vai conhecer esses detalhes. Mas ela pode conhecer uma Bíblia andando aí pela rua. Você. Ela nunca vai conhecer o Evangelho segundo Lucas, mas ela pode conhecer o Evangelho segundo eu, antes de conhecer o segundo Lucas. Ela vai conhecer o Evangelho segundo Raul, o Evangelho segundo a Clara, antes de ela conhecer o Evangelho segundo Mateus. Ela vai conhecer a mim e a você. E aí vai ser um tempo de sinal na vida dela, que Deus está ouvindo a oração. Que Deus está ouvindo e está, como Cornélio, recebendo as esmolas que ela está dando, ainda quando ela ainda nem é crente. E aí você vai receber uma ligação, eu lembro até hoje, uma vez nos nossos jovens lá, estou terminando já. Chegou uma moça lá na igreja, tal, que uma outra irmã trouxe. Aí ela pegou e falou assim, escuta, eu vim aqui no culto porque eu tinha muita vontade de vir numa igreja. Então eu vi que essa moça estava falando que ela vinha na igreja, eu não conheço muito bem ela não, mas eu pedi para ela para vir na igreja porque eu queria conhecer a igreja aqui. Eu estava falando no meu coração, por se eu tivesse a oportunidade de ir na igreja, e ela apareceu no dia que eu estava falando isso na minha mente. O Espírito de Deus está trabalhando. Você é um sinal de Deus para alguém. Você é um sinal de Deus para alguém. Porque quando isso acontecer, então, a gente vai poder celebrar o Senhor Jesus Cristo com Ele mesmo, centralizado no meio de nós, como foco da nossa celebração, como foco da nossa vida. Olha, eu peço para que você sempre ore por mim e pelos obreiros aqui da igreja e do Ministério do Belém, para que a gente nunca suba num púlpito e comece a dizer para você, olha, é o seguinte, você vai ganhar, você vai viver, você vai conquistar, sem falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que você ganhe, que você alcance, que você conquiste. Tudo celebrando com Jesus. Tudo para a glória de Jesus. Tudo para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja edificado. Não é tempo da gente falar isso ou aquilo, mas é tempo da gente dizer qualquer coisa em Jesus. Tudo em Jesus. Quer falar a respeito desse assunto? Fale na perspectiva do que o Senhor Jesus Cristo acha disso. É tempo de nós centralizarmos toda a nossa vida para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 24 ao 25 diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, o único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Por Jesus, toda a história, esse momento e esse instante, e todo o futuro para a glória do nome dele. Tudo para ele. Tudo para Jesus. Tudo focando na pessoa dele e através dele, para que ele seja um tempo de novidade na nossa própria vida e naqueles que vão vir a conhecer o Senhor Jesus Cristo através de nós. Como celebrar o Natal? Lembrando da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. He is the reason for the season. Ele é a razão desse tempo. Ele é a razão desse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?